Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Em uma sala de concertos suntuosamente iluminada por lustres de cristal, a plateia prendeu a respiração. As fileiras de assentos de veludo vermelho estavam repletas de rostos curiosos e ansiosos, alguns sussurrando, outros demonstrando um ceticismo mal disfarçado. No centro do palco, um violino repousava sobre um suporte para partituras, aparentemente esperando que alguém o trouxesse à vida. Ela deu um passo à frente timidamente, usando um vestido simples que não revelava nada de sua personalidade. Apenas uma presença discreta em um mundo que não era para ela. Era uma mulher negra, cujo talento havia sido ignorado ou desprezado durante toda a vida. Fora praticamente forçada a se apresentar, como um espetáculo exótico para satisfazer a curiosidade de um público de elite. Alguns murmuraram críticas antes mesmo que ela tocasse o instrumento. Mas quando o arco tocou as cordas e uma nota única e pura soou, algo inesperado aconteceu. Um silêncio absoluto tomou conta da sala. As conversas cessaram, os olhares céticos congelaram e até os críticos mais severos foram suspensos em um momento de beleza inédita. Aquela nota simples porém perfeita carregava todo o poder de sua alma, sua história, suas lutas e sua dignidade. Ela não estava apenas tocando violino, ela estava dizendo a sua verdade e o mundo inteiro pela primeira vez foi forçado a ouvir. Foi o início de uma jornada onde o talento e a coragem de uma mulher negra transformariam a perspectiva de todos aqueles que duvidavam dela. A manhã despontava sobre a cidade, salpicando os prédios com uma luz dourada. Em um apartamento modesto mas bem cuidado, Arielle Johnson, uma mulher negra de 29 anos, guardava seu violino de volta no estojo desgastado. Cada movimento era preciso, quase ritualístico. Seu olhar, fixo no instrumento, era uma mistura de determinação e melancolia. Desde a infância em Chicago, Arielle era fascinada pelo violino. Aprendeu violino sozinha, sob a tutela de alguns professores que a reconheceram como um talento raro. Mas, em um mundo onde as oportunidades eram frequentemente reservadas para os outros, seu talento foi ignorado ou minimizado. Concursos, audições e até mesmo oportunidades simples em orquestras de prestígio sempre pareciam iludi-la. E cada rejeição, cada comentário condescendente sobre sua cor de pele ou sua aparência modesta, acumulava-se como um peso invisível sobre seus ombros. Naquela manhã, Arielle recebeu uma ligação inesperada. Uma voz severa porém distinta se apresentou. Senhora Johnson, temos um lugar para você no show desta noite. Você deve se apresentar. Arielle sentiu o coração apertar. Não se tratava de um convite comum, mas sim de uma espécie de exigência. Ela estava sendo levada a entender que precisava se apresentar, quase como uma curiosidade, para um público que nunca a reconhecera. Mas apesar dessa pressão, uma centelha de desafio acendeu dentro dela. Ela se lembrou das horas que passava praticando sozinha em seu quarto, das noites em que tocava para abafar suas dúvidas e raiva. Seu violino não era apenas um instrumento, era sua voz, sua vingança silenciosa. E naquela noite ela iria provar isso. Enquanto caminhava pelas movimentadas ruas da cidade em direção à sala de concertos, Arielle sentia os olhares, os julgamentos invisíveis, o peso das expectativas. Mas quanto mais ela caminhava, mais sua confiança crescia. Pois ela sabia de uma coisa que ninguém poderia tirar dela: sua música vinha da sua alma. E às vezes, uma única nota pode ser suficiente para silenciar o mundo. A grande sala de concertos brilhava sob os lustres, cada cristal refletindo os raios de luz como uma constelação da terra. Os assentos de veludo vermelho pareciam imersos em história, testemunhas silenciosas das apresentações dos maiores músicos. Mas esta noite, para Arielle Johnson, esta sala era uma arena. Ela entrou pelos bastidores com o violino agarrado a si como um talismã. Os sons de conversas, passos e farfalhar de papel foram desaparecendo gradualmente. Cada sussurro que ouvia através das cortinas parecia lembrá-la de que ela era diferente, de que não deveria estar ali. Na plateia, rostos a examinavam com ceticismo. Alguns trocavam olhares divertidos, sussurrando entre si: ela é jovem demais para um show profissional. Parece que ela nunca se apresentou em um palco de verdade. Suas palavras, embora discretas, eram como agulhas invisíveis perfurando sua confiança. Mas Arielle não demonstrou nada. Ela largou o violino, ajustou o arco e respirou fundo. Cada fibra do seu corpo estava tensa, pronta para transformar essas dúvidas em música. Ela se lembrava dos anos de solidão, das horas passadas praticando em seu quarto até de madrugada, dos dedos arranhados nas cordas, das lágrimas silenciosas de frustração e perseverança. Tudo isso se reuniria naquele único momento.
Os outros músicos da orquestra a olhavam com uma mistura de curiosidade e condescendência. Alguns pareciam se perguntar por que ela havia sido escolhida. Mas Arielle não estava ali para agradar. Ela estava ali para existir, para afirmar que seu talento merecia ser reconhecido, independentemente do preconceito. Quando o maestro ergueu a batuta para sinalizar o início, um silêncio pesado caiu sobre a sala. Os murmúrios se dissiparam. Os holofotes iluminaram Arielle, revelando cada detalhe de seu rosto concentrado, cada veia de seu arco. O momento da verdade havia chegado. Uma única nota decidiria se ela permaneceria nas sombras ou se elevaria acima do julgamento. O maestro baixou a batuta. O silêncio na sala era total, quase palpável. Os murmúrios haviam desaparecido, substituídos por uma expectativa pesada e tensa. Todos os olhares estavam fixos em Arielle Johnson, a jovem negra que permanecia ereta, com o violino apoiado no ombro, pronta para desnudar sua alma. Ela respirou fundo, deixando suas emoções se misturarem às memórias, as rejeições injustas, a zombaria silenciosa, as horas passadas sozinha aperfeiçoando cada nota. Então, delicadamente colocou o arco nas cordas. O primeiro som surgiu claro e vibrante, como se o universo prendesse a respiração junto com ele. Uma única nota pura perfeita que parecia penetrar em todos os cantos da sala. Os sussurros se dissiparam, os rostos céticos congelaram. Até o maestro, acostumado à maestria e ao controle, ficou surpreso com a potência daquele som. Aquela nota não era apenas música. Era uma declaração, um testemunho, uma prova de que o valor de uma pessoa não se mede pela sua aparência, pela sua origem ou pelos preconceitos dos outros. Cada vibração carregava consigo a sua dignidade, força e coragem. A plateia, inicialmente cética, silenciou. Os murmúrios de dúvida desapareceram, substituídos por um fascínio coletivo. Arielle sentiu uma onda de energia percorrer seus dedos e, sem pensar, deixou o arco deslizar sobre as cordas para tocar a melodia. Cada nota subsequente parecia contar uma história, sua infância, suas lutas, seus sonhos e sua resiliência. Quando a última nota se extinguiu num suspiro delicado, a sala permaneceu em silêncio por alguns segundos, como se o próprio tempo hesitasse em retomar seu curso. Então, lentamente os aplausos irromperam, timidamente a princípio, depois com intensidade crescente. Arielle curvou a cabeça levemente, apoiando o violino contra o corpo, mas seu olhar nunca abandonou a plateia. Ela silenciou julgamentos, transformou preconceitos em admiração e provou que sua música tinha o poder de tocar todos os corações, independentemente de cor ou arrogância. Naquela noite, uma jovem negra abalou o mundo com um único som. E nada mais seria o mesmo. Os dias que se seguiram ao concerto foram um turbilhão para Arielle Johnson. Os críticos musicais, inicialmente céticos, não puderam mais ignorar o fenômeno. Artigos falavam da estrela inesperada e da jovem violinista que silenciou uma sala inteira. As redes sociais estavam repletas de vídeos de sua apresentação, com cada nota registrada em vídeo sendo compartilhada milhares de vezes. No entanto, essa fama repentina também trouxe consigo sua cota de desafios. Nos círculos clássicos, alguns músicos e diretores de orquestra, invejosos de seu talento e irritados com sua rápida ascensão, começaram a espalhar boatos. Sussurrava-se que ela não tinha o pedigree certo, que não havia sido treinada em escolas de prestígio e que sua fama era apenas um acidente midiático. Arielle, ciente desses ataques, relembrou cada momento do seu passado, as portas fechadas, as audições fracassadas por causa da sua aparência, os julgamentos sutis, mas persistentes que tentavam diminuí-la. Ela sabia que a música era sua única arma e jurou nunca deixar o preconceito ditar seu caminho. Apesar das críticas, mentores e aliados começaram a surgir. O maestro Henry Caldwell, um maestro respeitado e conhecido por sua mente aberta, convidou-a para participar de um projeto ambicioso que reunia músicos de diversas origens. Ele viu em sua performance não apenas talento, mas também a capacidade de mover pessoas através de barreiras sociais. Em seu primeiro ensaio com a orquestra, Arielle sentiu novamente aquela mistura de apreensão e entusiasmo. Alguns de seus colegas ainda a olhavam de cima a baixo, incapazes de esconder o ceticismo. Mas ela respondeu com a linguagem que melhor conhecia: música. Cada nota que tocava revelava sua confiança, sensibilidade e maestria. Gradualmente, mesmo os mais críticos não conseguiam mais negar seu virtuosismo. E enquanto os ecos de seu violino ressoavam pela sala de ensaio, Arielle compreendeu uma verdade fundamental: sua voz era mais do que apenas suas cordas. Ela tinha o poder de mudar percepções, quebrar barreiras e inspirar aqueles que, como ela, haviam sido esquecidos ou subestimados.
A fama acabará de bater à sua porta, mas Arielle sabia que o caminho seria longo e cheio de dificuldades. Os julgamentos e preconceitos não haviam desaparecido, mas ela estava pronta para enfrentá-los, nota por nota. Poucos meses após seu triunfo local, Arielle Johnson recebeu um convite que marcaria uma virada em sua carreira. Um prestigiado concurso internacional de violino em Viena, Áustria. A notícia a encheu de orgulho e apreensão. Ela sabia que seria uma oportunidade de competir com os melhores, mas também de enfrentar julgamentos ainda mais severos e muitas vezes tendenciosos. Desde o momento em que chegou, Arielle sentiu a tensão no salão de competição. Os corredores estavam cheios de jovens prodígios do mundo todo, cada um exibindo sua arrogância e confiança. Alguns a olhavam com desprezo, julgando-a estranha, diferente, ou humilde demais para competir com alunos de conservatórios prestigiados. Entre eles, Lucas van der Meer, violinista holandês renomado por seu talento e arrogância, não escondia seu desprezo. Ela não parece pertencer a este lugar, murmurou para os companheiros, em tom cheio de condescendência. Mas Arielle não se intimidou. Ela conhecia seu valor e sabia que suas notas poderiam falar onde as palavras falhavam. Durante sua primeira apresentação, o silêncio tomou conta da sala. Arielle fechou os olhos por um instante, lembrando-se de todas as provações que havia enfrentado, as rejeições, as zombarias, os olhares céticos. Então, ergueu o arco. Desde a primeira nota, um arrepio percorreu a plateia. Sua música era viva, expressiva, contando uma história de luta, coragem e beleza. Até mesmo Lucas, que planejara ignorá-la, não conseguiu evitar um estremecimento de surpresa e admiração. Os jurados, conhecidos por seus padrões implacáveis, trocaram olhares de admiração. Arielle não era mais diferente ou estranha, ela comandava sua presença através do poder de sua arte. Ao final de sua apresentação, aplausos irromperam. Alguns ainda murmuravam em descrença, mas a maioria estava cativada. Esta competição internacional, supostamente uma arena de competição rigorosa e elitista, acabará de se tornar o palco de sua vingança silenciosa. Para Arielle, esse momento confirmou uma verdade essencial. A música não se importa com a cor da pele nem com o nome de uma escola de prestígio. É a linguagem universal da alma, capaz de derrubar preconceitos e revelar genialidades onde ninguém esperava. Mas a jornada estava apenas começando. Por trás dos aplausos, novos desafios já se espreitavam, inveja, rivalidades e as intrigas do mundo da música, prontas para testar sua resiliência e força interior. A fama internacional abriu portas para novos horizontes para Arielle Johnson, mas também atraiu a atenção daqueles que a viam como uma ameaça. Nos bastidores da competição de Viena, as rivalidades se manifestaram de maneiras sutis, mas insidiosas. Algumas concorrentes cochichavam pelas costas, outras tentavam perturbá-la com comentários velados ou gestos calculados. Lucas van der Meer, irritado com a reação do público à sua apresentação de estreia, não hesitou em multiplicar suas provocações. Interessante, para alguém sem formação clássica, disse ele com um sorriso condescendente enquanto se cruzavam no corredor. Outros jovens prodígios, invejosos da atenção que Arielle estava recebendo, tentavam impor-lhe horários de ensaio impossíveis ou distraí-la antes de suas apresentações. Mas Arielle aprenderá a transformar pressão em força. Concentrou-se na música, recusando-se a se deixar intimidar por jogos de poder ou preconceito. Seus dedos percorriam as cordas com extraordinária precisão e sensibilidade, cada nota carregando a força de sua determinação. Durante a segunda rodada da competição, Lucas e outros rivais esperavam vê-la tropeçar. Mas ao subir ao palco, Arielle era a personificação da calma perfeita. O primeiro acorde que tocou silenciou a sala inteira mais uma vez. Os jurados, impressionados com sua maestria e emoção, trocaram olhares de admiração. Até Lucas, que a seguiria alguns momentos depois, não pôde deixar de reconhecer sua genialidade. Ao sair do palco, alguns dos concorrentes se aproximaram dela, tentando perturbá-la com perguntas sarcásticas ou insinuações sobre sua carreira. Arielle, com dignidade serena, respondeu simplesmente com um sorriso e um gesto de gratidão para com o público e os organizadores. Ela deixou a música falar por ela. Aquele dia marcou uma virada. Ela compreendeu que a inveja e as manobras dos outros não podiam fazer nada contra a paixão genuína e o talento nutridos por anos de perseverança. Arielle aprenderá que a música era mais do que uma arte. Era um escudo contra a dúvida e o ódio, uma linguagem capaz de transcender as barreiras humanas. Ao sair do quarto naquela noite, Arielle prometeu a si mesma que acontecesse o que acontecesse, ela continuaria a tocar, a brilhar e a impor sua verdade ao mundo.
Cada nota que ela produzisse dali em diante seria uma vitória sobre a injustiça, a inveja e o preconceito. Após sua notável apresentação no concurso de música de Viena, Arielle Johnson rapidamente se tornou um nome conhecido. A mídia publicou artigos elogiando seu virtuosismo, críticos musicais renomados a descreveram como uma lufada de ar fresco no mundo clássico, e seus vídeos foram constantemente compartilhados nas redes sociais, alcançando centenas de milhares de visualizações em poucas horas. Com essa visibilidade, veio a atenção de mecenas e instituições de prestígio. Diretores e maestros de salas de concerto do mundo todo a procuraram para turnês, colaborações e gravações. Arielle, que nunca imaginara ver sua arte reconhecida em tamanha escala, se viu diante de uma escolha difícil: aceitar todas essas oportunidades ou permanecer fiel às suas raízes e à sua maneira de vivenciar a música. Entre as ofertas, uma se destacou: a Orquestra Sinfônica de Nova York lhe oferecia uma residência de vários meses. Uma oportunidade única de se apresentar em um palco lendário e trabalhar ao lado de músicos de renome mundial. O coração de Arielle batia forte ao imaginar esse sonho se realizando, mas ela também sabia que a pressão seria imensa. No entanto, nem tudo eram flores. Com a fama vieram também críticas mais duras. Alguns jornalistas, incapazes de separar o talento da cor da pele ou da origem atípica, escreveram artigos céticos ou condescendentes. Circulavam rumores de que sua carreira havia sido impulsionada artificialmente pela mídia tendenciosa. Arielle aprendeu a lidar com essa dupla realidade: reconhecimento e admiração de um lado, inveja e preconceito do outro. Mas ela manteve uma regra simples: sempre deixar sua música falar. Cada ensaio, cada concerto, cada nota tocada tornou-se uma resposta silenciosa àqueles que duvidavam dela. Certa noite, antes de um grande show em Nova York, Arielle estava em seu camarim, olhando para o violino como se olhasse para um amigo fiel. Ela se lembrou de todas as vezes em que fora ignorada ou subestimada, de todos os momentos solitários em que apenas a música a sustentava. E respirando fundo, soube que por mais alto que os holofotes subissem, sua arte sempre permaneceria autêntica. Naquela noite, ela tocaria não apenas para o público, mas para si mesma, para todas as vozes que haviam sido silenciadas antes dela. A música se tornaria seu testemunho mais poderoso, e o mundo finalmente entenderia que o verdadeiro talento não se curva a preconceitos ou expectativas. À medida que Arielle Johnson ganhava notoriedade, percebeu que sua música poderia ser mais do que uma performance, poderia se tornar um veículo de mudança e inspiração. Jovens músicos, muitas vezes de origens modestas ou enfrentando preconceito, começaram a contatá-la, compartilhando como seu sucesso lhes deu coragem para perseguir seus sonhos. Certa tarde, enquanto participava de uma oficina de música para adolescentes em um centro cultural do Harlem, Arielle observou crianças de olhos brilhantes, algumas tocando instrumentos velhos e surrados. Ela se lembrou de suas próprias origens, da frustração de não ser levada a sério por causa de sua aparência e origem. Seu coração apertou, mas uma nova determinação nasceu dentro dela. Ela precisava ser um exemplo, mostrar que a perseverança e o talento podem triunfar sobre todos os obstáculos. No entanto, essa visibilidade crescente também atraiu mais críticas pessoais. Artigos e comentários insinuando que ela estava lucrando com sua história, ou se fazendo de vítima circularam. Alguns ex-concorrentes invejosos, frustrados com seu sucesso, tentaram manchar sua imagem. Mas Arielle, com sua experiência, aprendeu a filtrar o ruído. Sua música e sua missão falavam por ela. Em uma gala beneficente internacional, Arielle foi convidada a se apresentar para clientes, artistas famosos e jornalistas. O imenso salão parecia pronto para ser cativado por seu talento. Quando o arco tocava as cordas, cada nota parecia contar uma história de luta, resiliência e esperança. O público ficou cativado, alguns até choraram. Arielle não estava tocando apenas para si mesma ou para a fama, mas para todas as vozes que haviam sido ignoradas ou subestimadas. Foi também nessa época que ela recebeu uma oferta inesperada: criar um programa para jovens talentos carentes, para dar-lhes acesso à instrução musical e aos instrumentos que ela mesma sonhava em ter há muito tempo. Arielle aceitou com entusiasmo, sabendo que seu sucesso só seria completo se pudesse abrir caminho para outros. Este capítulo em sua vida marcou uma virada. Arielle não era mais apenas uma violinista talentosa. Ela estava se tornando um símbolo de coragem e esperança, provando que a música pode romper barreiras sociais, inspirar jovens e transformar percepções. Sua voz através do violino agora ressoava muito além dos palcos de concertos, tocando corações e despertando consciências.
Poucos anos após sua ascensão meteórica, Arielle Johnson se tornou um nome conhecido no mundo da música clássica. No entanto, apesar de sua fama e sucesso, alguns ex-concorrentes e críticos nunca aceitaram sua ascensão. Eles estavam sempre tentando miná-la ou diminuir seu talento. Em uma prestigiosa gala em Londres, Arielle enfrentou Lucas van der Meer, seu rival holandês da competição de Viena. Ele havia subido na hierarquia graças à sua técnica impecável, mas continuava obcecado pelo fato de Arielle, a quem considerava uma outsider, ter superado tantos músicos formados nos maiores conservatórios do mundo. Quando se encontraram nos bastidores antes da apresentação, Lucas tentou provocá-la. Você tem sorte, Johnson. Não precisa de um nome famoso ou de uma linhagem para fazer todo mundo torcer por você. Arielle, calma e segura de si, olhou-o diretamente nos olhos. Não é a sorte que decide, Lucas. É o trabalho, a paixão e a verdade da música. No palco, Arielle tocou como nunca antes. Cada nota contava a história de sua jornada, cada vibração demonstrava sua força e resiliência. O público cativado esqueceu rivalidades e julgamentos. Lucas, acompanhando-a com seu próprio arco, entendeu que não se tratava apenas de técnica ou prestígio. Arielle tinha algo que ninguém poderia roubar dela. Uma autenticidade e profundidade que tocavam corações. Ao final do concerto, os aplausos foram ensurdecedores. Lucas, pela primeira vez, curvou a cabeça em sinal de respeito. Os sussurros de inveja e críticas maliciosas foram dissipados pela música. Arielle provou que o talento, nutrido pela perseverança e sinceridade, pode triunfar sobre todos os obstáculos. Esse confronto marcou uma virada definitiva. Arielle não precisava mais convencer ninguém. Sua arte, sua voz e sua presença de palco falavam por si. Ela finalmente foi reconhecida não apenas por seu talento, mas também por sua força interior, sua dignidade e sua influência no mundo musical. A vitória de Arielle não foi apenas pessoal, representou o reconhecimento de todos aqueles que, como ela, foram ignorados, subestimados ou julgados erroneamente. Anos após sua estreia, Arielle Johnson subiu ao palco do Carnegie Hall, em Nova York, um dos locais mais prestigiados do mundo. Os holofotes a banharam com uma luz dourada enquanto a plateia prendia a respiração. Rostos familiares e desconhecidos se misturavam em silêncio solene, aguardando o momento em que seu arco tocaria as cordas. Esta noite não foi apenas um concerto, foi um símbolo de sua jornada, de todas as batalhas que travou, de todos os preconceitos que enfrentou e de todos os jovens talentos que inspirou. O programa apresentou suas obras mais pessoais, cada uma contando um pedaço de sua vida, suas provações e sua resiliência. Quando a primeira nota soou, o tempo pareceu parar. O público ficou cativado, transportado pela emoção crua e pureza do som. Cada movimento do arco, cada vibração, carregava consigo a história de uma mulher negra forçada a provar seu valor para um mundo que duvidava dela. Após o show, os aplausos foram ininterruptos. Arielle curvou-se, com lágrimas nos olhos, ciente de que aquele reconhecimento não era apenas para ela, mas para todos aqueles que haviam sido ignorados, julgados ou subestimados. Seus alunos, fãs, mentores e até mesmo alguns antigos rivais ficaram admirados com a mulher que havia mudado suas percepções sobre música e coragem. Nos bastidores, Arielle refletiu sobre o primeiro momento em que tocou seu violino, aquela primeira nota que silenciou uma sala inteira. Ela entendeu que aquela nota havia sido apenas o começo. O verdadeiro legado estava na capacidade de sua música de inspirar, elevar e transformar vidas. Ela então fundou uma academia de música para jovens talentos carentes, fornecendo a cada um as ferramentas e o apoio necessários para que suas vozes, como a dela, fossem ouvidas. Arielle sabia que sua maior vitória não estava apenas no palco, mas na influência que deixou para trás, uma geração inteira de músicos capazes de sonhar, lutar e brilhar apesar dos obstáculos. Assim, a jovem negra que antes fora forçada a se apresentar para plateias céticas tornou-se um símbolo duradouro de talento, coragem e resiliência. Sua música ressoou além das paredes das salas de concerto, chegando aos corações daqueles que finalmente aprenderam a ouvir. E em cada nota que ela tocava, o mundo inteiro ouvia sua verdade, uma verdade que não podia ser ignorada. Décadas depois, Arielle Johnson estava em uma sala de aula banhada pela luz natural. As paredes estavam decoradas com fotos de concertos, anotações manuscritas e retratos dos jovens músicos que ela havia treinado. Instrumentos, de violinos a violoncelos, aguardavam pacientemente os dedos ávidos de seus futuros virtuosos. Ao seu redor, uma nova geração de jovens talentos se apresentava com paixão e disciplina.
Muitos vinham de origens humildes, alguns enfrentando os mesmos preconceitos e obstáculos que Arielle havia enfrentado. Mas graças a ela aprenderam que sua voz, sua arte e sua determinação podiam superar qualquer julgamento. Arielle observava atentamente com um leve sorriso nos lábios. Cada nota tocada por seus alunos a lembrava de seus primórdios, o medo, a dúvida, mas também o imenso poder de uma única nota para cativar, comover e impor respeito. Ela sabia que sua missão não se limitava à música. Ela havia criado um espaço onde todos os talentos podiam florescer, onde todas as vozes podiam ser ouvidas. Um jovem violinista, hesitante a princípio, tocou sua primeira nota. Arielle prendeu a respiração. A pureza do som ecoou suas memórias, aquela primeira nota que mudará sua vida. Ela se ajoelhou levemente, colocando a mão no ombro do garoto. Nunca tenha medo de fazer sua voz ser ouvida. Cada nota que você toca é um passo em direção ao seu próprio legado. Naquela sala, o passado e o futuro convergiam. Arielle compreendeu que sua música, sua perseverança e sua dignidade haviam plantado sementes que floresceriam por gerações. Os aplausos não eram mais apenas para ela, mas para todos aqueles que ela havia inspirado e para todos aqueles que continuariam a acreditar em seu talento, apesar dos obstáculos. E enquanto o som dos violinos enchia a sala, Arielle sorriu, sabendo que o ciclo de coragem e beleza que ela havia iniciado jamais terminaria. Uma única nota tocada com verdade já fora suficiente para silenciar o mundo. Agora centenas de notas se erguiam, carregadas pelas mãos e corações de uma nova geração, pronta para mudar o mundo por sua vez.